enfermeira formada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, concluí no final do ano de 2017. Não tenho nenhum vínculo empregatício na assistência, mas tenho um conhecimento prévio da instituição Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, porque durante a graduação eu estagiei 6 meses lá e vou como voluntária muitas vezes e ainda acompanho os alunos em preceptoria. Então, eu considero ter um pouco conhecimento de como acontece a rotina lá de dentro. Atualmente no Tarcísio Maia a gente tem um número aproximado de 67 enfermeiros e aproximadamente 300 técnicos de enfermagem, com predominância do sexo feminino, por todas as questões históricas que a gente sabe que tem na enfermagem, da Guerra da Crimeia, assim como quando foi criada, de que teria que ser por mulheres, virgens, castas, puras, e que por muito tempo houve esse predomínio, foi quase que unânime, do gênero feminino na enfermagem. Hoje a gente já vê que acontece o início de uma mudança, mas ainda assim o predomínio é do gênero feminino. A enfermagem ela se encaixa na economia no ramo de bens e serviços, então o perfil consumidor do trabalho da enfermagem ele é bem amplo porque as pessoas tendem a adoecer naturalmente, cronologicamente, com o processo de envelhecimento. É tão certo quanto a morte que alguém vai adoecer um dia. Então, tem um público bem amplo. Esse adoecimento com os fatores intrínsecos do organismo, mas a gente sabe que existem os fatores extrínsecos, como, por exemplo, as violências em geral, os acidentes, as agressões físicas, enfim, tudo isso que pode romper com a continuidade da saúde desse indivíduo e interfere diretamente no seu processo de saúde e doença. Com a questão do campo de trabalho, a enfermagem, apesar da formação de novos enfermeiros e de técnicos de enfermagem, essa quantidade ela ainda é insuficiente para a demanda que a gente tem no nosso país. Pesquisas apontam isso. Porém, a gente percebe que o campo de trabalho ele se apresenta cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil de se ingressar, por exemplo, numa instituição pública ou de se conseguir um emprego na assistência privada. A gente não tem só o serviço da enfermagem, a gente tem o serviço médico, a gente tem o serviço administrativo, a gente tem o serviço dos auxiliares de serviços gerais. Estes são contratados por meio da terceirização do trabalho, juntamente com os maqueiros. Mas já a enfermagem, a medicina, eles precisam ingressar, eles só conseguem ingressar no hospital via concurso ou processo seletivo organizado pelo governo do estado. Alguns médicos, a gente sabe que o vínculo não é concurso, mas eles conseguem também atuar lá dentro. Não existe um treinamento para a função, por exemplo, as pessoas que ingressaram do concurso público recente, que houve em 2018, eles não têm um treinamento, eles simplesmente chegam lá e pronto, você vai exercer a sua função, aquilo que você aprendeu na sua graduação, ou se você tiver uma experiência prévia de algum outro vínculo empregatício. Não existe, por exemplo, a ambientação. Vamos mostrar para vocês pupilinhos onde cada setor funciona, como funciona o fluxograma. Na verdade, ele vai descobrir isso sozinho com o passar dos dias de plantão. A questão do absenteísmo lá tem aumentado devido a muitas pessoas estarem entrando em processo de aposentadoria e, por exemplo, tá próximo de eu me aposentar, então tudo bem, eu vou negligenciar o meu trabalho. Com algumas pessoas, na maioria das vezes, esse fator não é predominante para o absenteísmo. Na verdade, o que pesa mesmo são as condições de trabalho. Na disciplina de administração e enfermagem, eu trouxe para a turma os motivos pelo qual uma pessoa falta o seu trabalho, ele vai estar insatisfeito com alguma coisa. E no Tarcísio Maia, dessas insatisfações são as condições de trabalho, juntamente com a insatisfação da remuneração, falta de pagamento, atraso. Então, as pessoas elas tendem a se rebelar, tendem
a ficarem insatisfeitos. A enfermagem trabalha lá com uma jornada de trabalho de 30 ou 40 horas semanais, depende de como foi o concurso, o certame que a pessoa prestou e o que foi que ela escolheu na hora. Ou ela pode também, se ela trabalhar no regime de 30 horas, ela pode optar pela jornada especial de 40 horas, o que vai aumentar na sua remuneração. O salário do técnico de enfermagem lá, eu não sei precisar quanto é, mas do enfermeiro é algo em torno de R$3.000, fora plantões extras que ele possa vir dar no mês. O Estado não traz aumento de remuneração por titulação, diferente da Prefeitura de Mossoró. Por exemplo, se eu for enfermeira especialista, ou mestre, ou doutora, isso não vai implicar no meu salário no governo do Estado, se eu for uma funcionária pública do Estado do Rio Grande do Norte. Porém, na cidade de Mossoró, a minha titulação pode contar com o aumento salarial. Muitos dos profissionais da enfermagem, tanto técnico quanto enfermeiros, eles participam do sindicato, eu acho que é o Sindisaúde, alguma coisa assim, que luta pelos direitos, pela questão da jornada de trabalho, que a gente sabe que a enfermagem não tem uma jornada de trabalho definida. Lutamos para conquistar as 30 horas e muitos de nós temos que ter 2 vínculos para poder sanar as nossas necessidades básicas, mas não são todas as pessoas que são associadas ao sindicato. Tarcísio Maia é um hospital de urgência e emergência, referência em trauma na região. O fluxograma se dá da seguinte maneira: a pessoa chega lá, adoecida, portando seu cartão SUS e seu registro geral, faz uma ficha, segue para a sala de classificação de risco, onde vai se deliberar a cor, de acordo com a urgência, de acordo com o nível de gravidade dele, quantidade de tempo que ele pode esperar. E aí ele segue para o atendimento no consultório médico. De lá, ele vai para a sala de medicação. Se for paciente pediátrico, vai para o PSI, o pronto-socorro infantil. E aí de lá, delibera-se a decisão. Será que vai ficar em repouso? Pode ir embora? De alta hospitalar? Enfim. Se ele for ficar em repouso, ele vai ficar nos repousos femininos e masculinos, o conhecido PS, lá. Ou se ele chegar de um acidente, um pérfuro cortante, vai para pequena cirurgia. Também de lá delibera-se se vai para o repouso, se vai para o centro cirúrgico. Ou se ele chegar muito grave, ele já passa direto para o centro cirúrgico. E daí de lá vai para o CRO, o Centro de Recuperação Operatório. E para as clínicas cirúrgicas ortopédicas ou geral, de acordo com a gravidade do seu problema, de acordo com o que levou ele à unidade de saúde. Ou clínica médica. Então, assim, qual seria o nosso objeto de trabalho, Nosso objeto de trabalho na enfermagem é o perfil epidemiológico, que seria isso, aquilo que tem mais incidência, aquilo que predomina, aquela condição de saúde que chega mais pra gente, que a gente mais atende. E o meu objeto de trabalho é o meu paciente, é aquela condição dele. Como é que eu cuido dele? Eu preciso de meios e instrumentos, é o meu processo produtivo. Vou precisar de agulha, seringa, luva estéreo, gaze, cobertura para curativo, vou precisar de manta, vou precisar de compressa, vou precisar de soro, vou precisar de medicação, de ampola. Então, eu tenho um vasto instrumento, eu preciso de muitos insumos para isso, para eu exercer o meu trabalho, para eu ter como executar os meus procedimentos inerentes da minha condição de profissional, aquilo que eu posso fazer. Movimentos demandados, a gente da enfermagem trabalha com grande repetição de movimentos. Eu acho que um dos movimentos que a gente mais executa dentro do hospital é a caminhada. Acho que a gente caminha quilômetros, e todo mundo usasse aquele dispositivo para medir quantidade de passos, quantidade de quilômetros percorridos durante o dia. Ninguém precisava nem de outra atividade física. O ritmo de trabalho é muito acelerado, principalmente no pronto-socorro, porque a gente tem um processo de trabalho tanto de assistir e intervir, quanto de gerenciar. Então, tudo aquilo a gente tem que dar uma resposta. E
uma urgência aqui, outra ali, vai, um corre, vem. Então, o ritmo de trabalho, ele é muito acelerado. A enfermagem, ela trabalha em um ritmo de trabalho muito estressante. A enfermagem, ela trabalha sob uma grande pressão psicológica, e é tanto que a gente pode perceber os índices de suicídios dentro da enfermagem. Acho que só esse ano várias notícias de vários lugares do Brasil, e aí a gente percebe que é uma classe defasada não só aqui, né, mas que na região nacional inteira. Quantas notícias a gente já teve de suicídio de enfermeiro, o índice de síndrome de burnout, que é quando o estresse fica excessivo, chega a um ápice, assim, o apogeu, em que você não tem mais controle, que você simplesmente é como se você enlouquecesse. Porque o estresse causa isso na gente, né? E aí o funcionário, ele não tem vontade de trabalhar, ele não tem vontade de exercer sua função, e acaba que num estupim, né? Porque é uma gotinha que vai caindo na xícara, uma gotinha de líquido, que não é aquilo que vai te enchendo, mas de gotinha em gotinha, uma hora ela vai transbordar. E assim, o fluxo não para, né? Segue o fluxo, tipo, beleza, eu terminei de atender esse meu paciente, mas não tem hora para chegar paciente, então pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, o paciente pode chegar estável, pode não chegar estável, então uma coisa assim que você não tem como definir. Tal horário, o meu ritmo de trabalho, ele vai ser slow motion, né? Ele vai ser mais devagar, eu posso ter, tá. Não, você não tem como precisar isso, porque é uma dinâmica constante. E aí o regime de trabalho se dá por plantões de 24 horas. Por exemplo, se eu entrasse hoje às 7 horas da manhã, eu sairia amanhã às 7 horas da manhã também. Ou eu posso ter, que se configura um P, ou eu posso ter um P invertido. Eu posso entrar às 19 horas e sair às 19 horas do outro dia. Muitas pessoas, principalmente o pessoal das clínicas, eles optam por serem diaristas, ou então mesmo alguma das pessoas da UTI, não são todos. Por exemplo, se eu tenho 4 plantões fechados no mês, 4 Ps, eu posso optar, lógico que em consonância com a coordenação da enfermagem do hospital, em trabalhar 8 Ds. Por exemplo, eu trabalho 8 dias, 12 horas, de 7 da manhã às 19 da noite, ao invés de trabalhar 4 dias, 24 horas, 4 plantões de 24 horas. Mas isso é muito pessoal, é muito individual, pelo menos lá na instituição, e tem que estar em consonância com a coordenação da enfermagem. Quanto às condições de trabalho referente aos riscos ergonômicos, né? Que é tudo aquilo que infere na psicofisiologia do trabalhador. Como, por exemplo, esse trabalhador, ele carrega um peso excessivo, ele trabalha sob uma postura inadequada do seu corpo, ele trabalha com repetição de movimentos, como, por exemplo, a enfermagem, né? E a gente tem as lesões por repetição, né? As LES e as DORCs, por exemplo. E um trabalho que é muito monótono, ele também pode se configurar como um risco ergonômico, né? No nosso processo de trabalho da enfermagem, a gente tem a repetitividade como um desses riscos, como também a questão da caminhada excessiva, né? Como eu falei. É tanto que, por exemplo, alguns profissionais, quando incapacitados fisicamente, eles têm que ser readaptados, porque o serviço ele tem que se adequar à capacidade física do trabalhador. No que diz respeito ao risco físico, né, que são riscos ambientais, como, por exemplo, energia, calor, frio, umidade, ruído, né? Então, dependendo do trabalho que eu exerço, eu vou estar submetida a esses riscos. Pressões também. A questão do risco por altas pressões. O pessoal que trabalha na central de esterilização de materiais, eles têm um risco maior por trabalhar em um ambiente com pressões elevadas. Calor. Todo o ambiente que não for climatizado, então o indivíduo vai estar sujeito a esse risco
físico, né? Lá no Tarcísio Maia a gente tem algumas áreas que são classificadas como risco físico para calor. E radiação, geralmente o pessoal que trabalha nos exames de imagem, né? Raio-X, tomografia, radiografia. A gente tem também os riscos químicos, que é quando a gente manipula um produto mesmo químico nocivo à saúde, que pode causar irritação na pele, nos olhos, até mesmo queimaduras ou explosões, incêndios. Recentemente a gente teve um episódio de incêndio por vazamento de oxigênio na Sergipe, no Tarcísio Maia, que é onde se guarda o central de equipamentos. Então, todo mundo está exposto a esse risco de incêndio porque o hospital inteiro é cheio de tubulação de ar comprimido, de ponto de oxigênio, né, para pacientes graves que precisa de uma demanda, um FO2 maior. Então, esse risco ele também é mais frequente. O risco químico e de calor é mais frequente. O risco químico e físico é mais frequente, perdão. E a gente temos também o risco biológico, que é o meu risco de estar exposto a materiais biológicos do ser humano, como, por exemplo, secreção, sangue, catarro, urina, fezes. Então, esse risco ele é o mais predominante para quem está na assistência, porque eu vou funcionar uma veia, eu tenho risco de me contaminar. Eu vou dar um banho no leite, tenho risco de me contaminar. Vou fazer uma aspiração endotraqueal, eu tenho risco de me contaminar por material biológico. Eu vou coletar material para exame, sangue, urina para urocultura, baciloscopia por catarro, saliva. Então, tudo isso me dá uma margem de contaminação maior. Então, é um dos riscos que a gente está mais exposto, é um dos fatores no qual a insalubridade é mais paga, justamente pelo esse risco de contaminação biológica. O que é que se faz? Existe uma ficha que você preenche quando você se contamina com pérfuro cortante, por exemplo, lá na vigilância epidemiológica. Tem o tratamento da janela imunológica para o vírus HIV e tem essa notificação. Os materiais de proteção individual, né? Os equipamentos de proteção individual que a gente tem, luvas, máscaras, o jaleco, o sapato fechado. Os coletivos, a caixa de pérfuro cortante, um exaustor da esterilização para as pressões, um ar-condicionado, por exemplo, são de proteção coletiva. As barreiras técnicas, as barreiras físicas também são de proteção coletiva. E os acidentes de trabalho, mais uma vez, liderados pelos acidentes de causas externas, porque muitas vezes essas pessoas se acidentam indo de suas casas para o trabalho, e aí quando ele chega na hora da admissão, quando ele faz a fichinha, é preciso que se faça o carimbo que diga que aquele paciente entrou ali por acidente de trabalho. E isso vai para o SESMS, para o SEREST, que para ter, né, um acompanhamento epidemiológico dos casos, dos novos casos, da endemia desses casos também, e lá no hospital a gente faz essa notificação. Perfil epidemiológico do hospital. Vamos lá, terceira idade, pneumonia, DPOC e o envelhecimento mesmo, falência do corpo por fator de envelhecimento natural do ser humano. Também muita queda, muita fratura de fêmur em idosos. Meia-vida, cirurgia geral, como por exemplo apendicectomia, vesícula, muito comum. E causas externas, acidente por moto e arma de fogo. Fazendo um compilado, o perfil epidemiológico é mais de idosos, né, por complicação da idade ou de uma doença de base, e de causas externas, como a violência e os acidentes automobilísticos, que tem casos, assim, quantidade de casos exacerbados. Então, um dos fatores para lotar a sala de cirurgia é acidente ou PAF, né, perfuração por arma de fogo ou por arma branca. Também, as violências estão em primeiro lugar. Acidentes de trânsito, brigas, são os que dominam o ranking.
Criança, a gente tem muito gastroenterites, pneumonias, bastante casos de apendicectomia em criança, com faixa etária média de 5 anos de idade. E as doenças sazonais, né, de cada estação do ano a gente tem determinadas doenças. No mais, essas são as mais predominantes. Na médica, a gente tem muita pneumonia, tem muito paciente vascular, muito paciente com complicações da diabetes. Geramos muito lixo hospitalar, que dentro da instituição é separado o lixo comum e o lixo hospitalar, de acordo com a coloração dos sacos de lixo, e aí o descarte desse material é feito por coleta seletiva e dado o devido descarte a ele. Uma empresa contratada somente para isso. A questão da valorização do trabalho pela pessoa, pela própria pessoa, é muito importante, porque muitas das vezes a vida daquela pessoa girou em torno do trabalho pela vida dela inteira. Então, imagina, por exemplo, você trabalhar 30, 40 anos da sua vida e em um determinado momento você ter que parar, como acontece com os aposentados. Não é uma coisa um desmame gradual. Por exemplo, eu trabalhei 30, 40 anos até hoje e amanhã, pronto, eu estou aposentada, não preciso mais trabalhar. A gente escuta muitos relatos intrasetoriais mesmo, de pessoas que acabaram por decair em depressão ou que não estão satisfeitas, porque é uma retirada brusca feita da vida do ser humano. Muitos deles resistem, continuam a querer ir como voluntários e depois acabam aceitando. E é muito difícil a readaptação dessas pessoas, porque eles passaram a vida inteira fazendo uma determinada atividade. Então, quando você tira isso dela, é muito difícil para ela se readaptar, para ela se reorganizar, para ela se reinventar. E, lógico, se ela ainda tiver tempo de vida hábil para isso. Se readaptar a novas atividades. Tem uma médica que ela olhou para mim e fez: Marina, eu me aposentei, mas eu continuei trabalhando aqui porque eu só sei clinicar, eu não sei fazer outra coisa. Então, eu me via perdida. E acontece muito isso. O trabalho ele tem muito valor para as pessoas, porque, por exemplo, você estuda uma vida e depois disso você escolhe uma profissão porque você quer trabalhar. Então, a sua vida ela já começa com a ideia de ter um trabalho, né? Mas não é só uma coisa utópica de que o trabalho dignifica um homem. É porque realmente é um meio de viver no mundo, é a maneira de estar no mundo, a maneira de estar inserido no processo produtivo da sociedade. Então, a sociedade, na verdade, nos cobra que estejamos inseridos nesse meio econômico, que nós façamos parte da população economicamente ativa. Então, o trabalho ele tem muito valor para o ser humano psicologicamente e também para você viver, porque é ele que lhe dá o sustento e com isso você consegue adquirir os bens e serviços como fruto do seu trabalho. Se você não tiver o trabalho, se você não tiver uma renda, na verdade, você não consegue comprar sua comida, sua roupa, enfim, sanar suas necessidades básicas. Então, eu acredito que a gente viva em função do trabalho muito cedo, porque é algo que a sociedade nos cobra. É por isso que é tão frustrante para uma pessoa que também termina um curso e não consegue um emprego, porque ela tem aquela necessidade, ela tem aquela cobrança tanto dela quanto da sociedade. Isso de pessoas próximas, numa questão micro, ou da sociedade em si, numa questão macro. De maneira que a gente compreenda que existem diferentes formas de estar inserido no mercado de trabalho, de estar ativo economicamente e também que a gente possa entender o processo produtivo de cada cidadão, de cada indivíduo, da gente compreender como que isso se configura, como isso funciona e como isso interfere na sociedade e individualmente também.